A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para o nosso 6º dia de campanha, orando pelo nosso país. A palavra de hoje está em Mateus 7, versículo 1, que diz assim: Não julguem os outros. Não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Vamos orar? Papai querido, Senhor Jesus, muito obrigado por este momento que estamos reunidos para aprender da Tua Palavra. Espírito Santo, me usa, me guia, me direciona para falar somente aquilo que o Senhor deseja. Que eu seja um instrumento usado em Tuas mãos para falar a Tua palavra, Senhor Jesus, conforme ela é. Eu te louvo e te agradeço por tudo. Amém. Irmãos, eu confesso que eu não queria falar essa palavra de jeito nenhum. Eu passei o dia todo fugindo para não falar essa palavra. Eu passei o dia todo falando, Espírito Santo, qual é a palavra que o Senhor quer falar? Desde cedo ele me disse qual que era, mas eu não queria que fosse essa. Por quê? Eu não me considero perfeita para dizer essa palavra, porque eu cometo erros nessa área. E às vezes, quando eu faço isso, eu fico pedindo, eu fico muito triste. Às vezes eu fico 1 dia, 2 dias me sentindo muito mal por causa disso e eu peço perdão para o Senhor. E há meses que o Senhor vem falando sobre isso, sobre não falar mal das pessoas, sobre não julgar as pessoas. E hoje eu queria trazer para vocês refletirem, para vocês analisarem, para vocês olharem na vida de vocês e ver. Algum dia vocês falaram mal de alguém, julgaram alguém, e quando você viu, você estava fazendo a mesma coisa que aquela pessoa? Ou então você falou mal de uma pessoa, e quando você estava no lugar dela, sofrendo a mesma coisa que ela, passando pelo mesmo que ela? Isso já aconteceu comigo. E foi assim. Quando eu era criança ou adolescente, eu tinha uma vizinha, e essa vizinha, a nora dela, engravidou. E ela dizia que essa nora dela era preguiçosa, que essa nora dela estava grávida e não queria trabalhar. E ela falava que essa nora dela era preguiçosa e ela dizia, gravidez não é doença. Aí, pessoal, mais tarde, depois que eu estava casada, uma pessoa próxima engravidou e ela também não estava querendo trabalhar. E aí as pessoas diziam, gravidez não é doença. E sabe quando você está em fase de formação da sua mente e você pensa, você acredita naquilo que você escuta dos outros? Você pega o que os outros falou e leva como verdade para sua vida? Então eu acreditava naquilo que as pessoas falavam e eu achava que aquilo era verdade. Por quê? Eu nunca tinha engravidado na minha vida e o que eu ouvi era aquilo, então eu acreditava nas pessoas que eu tinha ouvido. Então, quando eu engravidei do meu primeiro filho, eu tive descolamento de placenta, eu tive que ficar de repouso e tomando medicação durante uns 3 meses. Eu não conseguia sentar na cama sozinha, porque doía muito, eu precisava de alguém para me apoiar, para me levantar. Então, minha mãe me ajudava, minhas irmãs me ajudavam para mim beber água, elas me ajudavam a levantar. Para tomar banho, meu marido que me banhava, porque eu não conseguia banhar sozinha, porque as dores eram muito fortes. E então, eu pude ver, sentir na minha própria pele, que gravidez não é doença, mas ela pode se tornar, você pode ficar doente, né? Na gravidez, isso pode se tornar uma doença, né? E aí, na minha segunda gravidez, até o 5º mês eu estava perfeita, estava uma maravilha. Completou 5 meses, eu comecei a passar mal e sentir muitas dores, muitas dores. Eu estava com infecção de urina fortíssima,
muito, muito forte mesmo. E a minha bebê já tinha virado, ela já estava em posição já de nascimento. E eu não sei se ela tava de mau jeito, eu não sei o que que era, gente. Eu sei que eu sentia uma dor terrível, terrível nas minhas costas, na minha perna, de forma que travava a minha perna e eu não conseguia andar direito. Eu tinha um bebê pequeno para cuidar, que era o Gabrielzinho, e eu tava grávida. E eu tinha que cuidar dele chorando por causa daquelas dores. Porque ele dependia de mim ainda, ele não fazia as coisas sozinho ainda. E ele era bem pesado. E aí eu pude perceber que gravidez não é frescura, que você pode sim adoecer estando grávida, né? Então, assim, quando aconteceu isso comigo, eu dei vontade de engolir minhas próprias palavras. Porque a gente não vai ter, a gente não vai ter tido, não sei como dizer isso, como inocente quando a gente falar mal de alguém. Por mais que a gente esteja falando algo que a gente acredita ser verdade, a gente ainda vai pagar, a gente ainda vai sofrer a consequência pela nossa língua, pela gente ter falado mal dos outros. Então, depois que isso aconteceu comigo, eu fiquei muito, muito arrependida do que eu disse. E eu pude perceber que as pessoas que zombaram de mim, que debocharam de mim, falando que isso era frescura, que não dá conta de trabalhar na gravidez, não faz nada na gravidez, isso era frescura, essas pessoas também adoeceram. Então, assim, gente, a nossa língua é algo muito perigoso. A gente tem que cuidar muito o que a gente fala, porque a gente pode trazer muita maldição para a nossa vida através da nossa língua. A gente pode trazer muitos problemas para a nossa vida por causa da língua, muitas consequências. Às vezes você tá aí sofrendo, sua vida tá toda bagunçada, toda destruída e você fala assim, oh meu Deus, por que isso tá acontecendo na minha vida? Oh meu Deus, por que minha vida tá assim? Por que minha vida tá tão difícil? Talvez seja porque você falou mal de alguém. Talvez seja porque você julgou alguém, aí você foi pro lugar daquela pessoa e você nem tá imaginando, você nem tá entendendo, né? Então, a palavra de hoje é pra gente parar, pensar, analisar e refletir. Quais são os problemas que a gente adquiriu para nossa vida porque falou mal de alguém, porque julgou alguém? Quais são esses problemas? Porque tem gente que às vezes julga Deus, né? Fala assim, culpa Deus pelos seus problemas, né? Mas às vezes o problema foi você mesmo que adquiriu para sua vida. Foi você mesmo que atraiu ele para sua vida com a sua língua, entendeu? Então, assim, a língua da gente não é brincadeira. O que a gente fala não é brincadeira. A nossa língua tem tanto poder para abençoar, quanto poder para trazer maldição para nossa vida. Então, a gente tem que cuidar muito, muito mesmo. E quando eu falo essa palavra para vocês, eu não me considero perfeita, eu não sou perfeita. Estou em fase de transformação, estou sempre tentando melhorar, né? É muito difícil, mas eu sempre tento melhorar. Eu sempre tento cuidar com o que eu falo, cuidar com quem eu ando, porque se a gente ficar andando com quem fala mal dos outros, a gente acaba falando, a gente tem que tomar cuidado com as mesas que a gente senta, com quem a gente anda, porque não é fácil você segurar a língua andando com gente que só fala mal dos outros, né? Então, a gente tem que cuidar disso. A palavra que eu tinha para trazer hoje, da vinda da parte do Espírito Santo, é essa. Eu não queria falar, mas eu preciso falar. E eu estou até preocupada com o que vem amanhã, né? Qual vai ser a peia de amanhã, né? Porque cada dia tá sendo uma peia para nós. Então, assim, vamos analisar nossa vida, vamos parar, vamos refletir, vamos pedir perdão para o Senhor por esses pecados de falar mal dos outros, de julgar as pessoas, né? Porque a gente não é perfeito para julgar ninguém, né? Então, vamos orar, vamos pedir perdão para o Senhor e vamos orar também pela nossa campanha. Papai querido, Senhor Jesus,
Nós reconhecemos, Senhor Jesus, que nós erramos. Nós reconhecemos, Papai querido, que somos falhos. Nós reconhecemos que nós não somos melhor do que ninguém para nós podermos julgar. Papai querido, nós também sabemos que o único que pode julgar é o Senhor, porque só o Senhor é perfeito e só o Senhor tem direito de julgar as pessoas. Senhor Jesus, portanto, nós te pedimos que o Senhor venha nos perdoar. Nos perdoa, Senhor Jesus, pelo pecado da maledicência. Nos perdoa, Senhor Jesus, por falar mal das pessoas. Nos perdoa, Senhor Jesus, por julgarmos as pessoas. Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós. Senhor Jesus, nos ajuda a vencer este pecado. Senhor Jesus, nos ajuda a guardar nossa língua do mal. Nos ajuda, Senhor Jesus, a não falar mais mal das pessoas. Senhor Jesus, nos ajuda a sermos melhores, nos ajuda a ser crente melhor. Papai querido, tem um mundo todo que está nos observando. Tem tanta gente que não é crente, Senhor Jesus, que está de olho em nós. Se nós não formos exemplos, Senhor Jesus, eles não vão querer seguir o Senhor. Papai querido, nos perdoa, Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor Jesus, a ser melhor. Senhor Jesus, coloca vergonha na nossa cara. Senhor Jesus, coloca, Senhor Jesus, temor do Senhor. Espírito Santo, coloca temor nos corações. Faz a palavra entrar nos corações duros, Senhor Jesus, que não aceita que isso é errado, que não aceita que isso é pecado. Papai querido, começa a mostrar para eles, começa a colocar a tua verdade, começa a mostrar a tua verdade, Senhor Jesus. Às vezes, papai querido, as pessoas pensam que isso não tem problema, que isso não é nada. Mas o Senhor não gosta disso, papai querido. Senhor Jesus, coloca temor em nosso coração, que se por acaso a gente fizer isso de novo, venhamos nos sentir mal, venhamos pedir perdão. Papai querido, nos ajuda a ser melhor. Nos ajuda a melhorar a cada dia. Senhor Jesus, nós te pedimos também perdão pelos pecados, papai querido, cometidos pela nossa nação. Senhor Jesus, nós reconhecemos que nós somos falhos, que nós somos pecadores, que nós não merecemos, papai querido, as tuas bênçãos. Mas, Senhor Jesus, nós carecemos tanto do Senhor, nós carecemos tanto do teu perdão, nós carecemos tanto da tua misericórdia. Espírito Santo, coloca temor nos corações. Espírito Santo, começa a revelar as tuas verdades. Espírito Santo, começa, Senhor Jesus, mostrar o que é pecado. Pai querido, que as pessoas possam aceitar entender o que é errado. Papai querido, não deixa mais as pessoas viver pensando assim, mas isso não tem problema, isso aqui é só uma coisinha. Não, Senhor Jesus, Espírito Santo, começa a colocar temor nos corações. Começa, Espírito Santo, a quebrantar esses corações. Começa a amolecer a terra, Espírito Santo. Passa como um arado nos corações para amolecer esses corações duros. Que eles possam entender, papai querido. Que eles possam compreender o peso do pecado. Papai querido, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Nos ajuda a fazer as coisas certas, do jeito certo. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Espírito Santo, sara a nossa terra. Papai querido, mas antes de sarar a nossa terra, nos sare, nos cure. Papai querido, que nós possamos viver no centro da tua vontade. Que nós possamos andar segundo, papai querido, a tua vontade. Que nós possamos ser homens e mulheres segundo o teu coração. Que nós possamos andar em retidão, Senhor Jesus. Que o Senhor possa olhar aí do céu e achar graça aos nossos olhos. Papai querido, que quando o Senhor olhar para nós, o Senhor possa sorrir. Que nós possa, papai querido, causar em ti alegria, contentamento. Papai querido, que nós sejamos filhos, papai queridos, que te agradem, que te servem, que te louvem. Papai querido, que nós sejamos exemplos para as pessoas, exemplos bons.
Que nós sejamos referência, papai querido, de quem as pessoas podem olhar e possam seguir. Possamos ser modelos a ser seguidos. Papai querido, que nós não sejamos, Senhor Jesus, crentes só da boca para fora. Que nós não sejamos, papai querido, crentes que apenas vão à igreja, mas que em casa não fazem nada para ti. Papai querido, que nós sejamos crentes de verdade. Que quando a gente andar na rua, as pessoas saibam que nós servimos ao Senhor. Que nós não sejamos crentes apenas na igreja. Papai querido, não deixe a gente ser hipócritas. Não deixe a gente ser fariseu, não. Papai querido, que nós sejamos pequenos cristos. Papai querido, que nós sejamos imitadores do Senhor. Papai querido, que em nossa vida, que em nossas palavras hajam verdades. Que em nosso coração também haja verdade, papai querido. Que nós sejamos coerentes com a nossa palavra. Senhor Jesus, que o nosso caráter seja o do Senhor. Que nós tenhamos o caráter de Cristo. Senhor Jesus, nos ajude a ser melhor a cada dia. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia do teu povo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, sara essa nação. Papai querido, transforma essa geração. Papai querido, levante homens e mulheres segundo o teu coração como exemplos, papai querido. Que as pessoas possam olhar e possam dizer, eu preciso ser igual a ele, eu preciso ser igual a ela. Eu preciso amar Jesus igual a ele, eu preciso amar Jesus igual a ela. Levanta, papai querido, um povo que te ama. Levanta, papai querido, um povo que te adora. Levanta, papai querido, um povo que te ama e que não seja fingido, Senhor Jesus. Levanta. Levanta, papai querido. Levanta, Senhor Jesus. Papai querido, levanta, Senhor Jesus, pessoas para lutarem por nossa nação. Levanta guerreiros, Senhor Jesus, corajosos, para lutarem por este povo. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Amém. Pessoal, por hoje é só. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.